Fala, meu povo, beleza? Seja bem-vindo ao nosso segundo bloco de aulas, certo? Desta vez aqui com o professor Leonardo Linhares, tá? Aqui, seu professor de penal militar aqui do curso Sigma, e a gente vai falar aqui agora, começar a falar sobre o artigo 150. A gente, na primeira aula, a gente falou apenas do crime de motim e de revolta, e aí você precisava entender algumas características para que agora a gente pudesse deslanchar. Tranquilo? Agora, sem muita conversa, vamos para a tela e vamos ver o que é que não aguarda. Olha só. Artigo 150. Organização de grupo para a prática de violência. Reunirem-se dois ou mais militares, ó, as nossas palavrinhas aqui de ouro. Reunirem-se dois ou mais militares com armamento ou material bélico de propriedade militar, praticando violência à pessoa ou à coisa pública ou particular em local sujeito ou não à administração militar. Pena de reclusão de 4 a 8 anos. Meu povo, olha só. Esse é o mesmo, é a mesma pena do crime de motim, mas se liga. Aqui ele deixa claro, reunirem-se dois ou mais militares. Lá ele só fala em reunirem-se militares, não é isso? Aqui ele já fala reunir-se dois ou mais militares com armamento bélico, material bélico, armamento ou material bélico. Que é armamento? Armamento, né, da polícia ali, do exército. Um material bélico de propriedade militar. Ele está dizendo o quê? Claramente, lá em motim, revolta, lá só fala dos militares armados. A gente falou lá que pode ser, inclusive, armas impróprias. Não é isso? Pedaço de pau, barra de ferro, né? E por aí vai. Estilete, beleza? Aqui ele está falando de material bélico, de propriedade militar. Então você vai pegar as armas do exército, da polícia, para poder fazer o quê? Para poder praticar violência. Lá enquanto no motim a gente falava em mera desobediência, né? Recusa de obediência à superior, à ordem superior, aqui a gente fala em reunião do grupo para poder praticar violência à coisa ou à pessoa, indistintamente. Pode ser superior? Pode ser civil? Pode. Então os caras entrar, o cara chegar no quartel, pegar uma viatura, fazer carga de material, ir pra rua, provocar, matar a gente, porra, é reunião de grupo para a prática de violência, certo? Então eu tô utilizando material bélico, certo? Material bélico não é só arma não, gente. Material bélico é todo material. Bélico vem de guerra, tá? Então, material que você vai utilizar para guerra. Inclusive o colete pode ser utilizado. É um material bélico, tranquilo? Então, vamos ficar esperto nisso aí. Reclusão de 4 a 8 anos. Mais uma vez, enquanto o motim se preocupa com a recusa de obediência à ordem superior, aqui se preocupa com a violência à coisa ou à pessoa. E em local sujeito ou não à administração militar. Ele está querendo dizer o quê? Em qualquer lugar. Tranquilidade? Vamos passar aqui agora para o nosso terceiro crime, que é o crime previsto no artigo 151. Olha só. Deixar o militar de levar o conhecimento do superior, olha a palavra superior, do mesmo jeito que tinha aqui, gente, ó. Reunirem-se militares, tá vendo? Aqui a gente viu que era um crime propriamente militar e um crime também plurissubjetivo. Aqui em deixar o militar de levar ao conhecimento do superior o motim ou a revolta de cuja preparação teve notícia ou estando presente no ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedi-lo. Reclusão de 3 a 5 anos. Vamos lá. Gente, você sabe que vai acontecer um motim ou revolta, né? Ficou sabendo. Ou você estava lá no bolo e não informou, pau. Ó, reclusão de 3 a 5 anos. A gente vai ver que é o mesmo tempo do crime de conspiração que vem logo aqui, logo depois. Né, que é o crime previsto no artigo 152. Então você estava lá, ficou sabendo que ia ter e não falou, irmão? Ó, pau. Mesmo que você não tenha ali participado da efetivação lá do crime, da consumação. Tranquilo? Você só ficou sabendo o que poderia acontecer. Era sua obrigação falar. Não falou, omissão de lealdade militar. Você foi desleal com o seu superior. Tranquilo? É o crime aqui do peru. Deixou de ser peru, pau. Tranquilo? Vamos lá. E aí a gente tem agora o nosso crime de conspiração. Gente, veja só. Um crime de conspiração. Olha pra tela. Concertarem-se militares para a prática do crime previsto no artigo 149. Qual é o crime previsto no artigo 149?
motim e revolta. O motim, quando não tem ninguém armado, a única diferença do motim para revolta é essa, gente, a presença de armas. E a arma nem sequer precisa ser utilizada, só precisa estar lá. Consertarem-se militares. Gente, esse consertar, você veja que ele tem com C aqui, não é aquele conserto de reparar, tá? Não é aquele conserto que você vai consertar uma cadeira que está quebrada, o fogão que parou de funcionar uma boca, a televisão que quebrou a tela. Não é esse conserto de reparar. É o conserto de ajustarem-se, de harmonizarem-se. Então, a galera se une, o comandante está apertando o povo e tal. E aí, de repente, a galera, rapaz, esse comandante aí tá apertando pra porra, tá apertando a escala, tá apertando a gente, né? Tá tratando a gente mal, a gente precisa fazer alguma coisa aí. E aí, o que, é que a gente vai fazer? Rapaz, a gente podia fazer uma operação tartaruga, não é? Quando ele manda a gente fazer a coisa, a gente ficar enrolando, entendeu? A gente podia, quando ele mandar a gente ir pra tal lugar, a gente ir pra outro. A gente podia, aí ver um miserável lá, mais alvoroçado, não, vamos botar fogo na viatura. Veja, eu não, nós, porque é consertarem-se. Veja, o verbo está no plural, e a gente já falou que quando o verbo está no plural, naturalmente, né? O crime, a gente vai chamar de quê? Crime plurissubjetivo, porque são vários sujeitos, entendeu? O crime coletivo, o crime de concurso de agente, concurso necessário, concurso de pessoas, enfim. A gente vai pensar em conjunto ainda sem decidir, porque a partir do momento em que eu decido, em que o povo decide, o povo concorda. E a gente já falou desse verbo aqui onde, na primeira aula, inciso 3º, assentindo em recusa conjunta de obediência, ou resistência ou violência em comum contra o superior. Então, quando você concorda em praticar, você já praticou o crime, certo? Ó, já fez, já completou a ação da conduta ali do verbo, já completou o verbo, o ciclo do verbo, já consumou o crime. Mas aqui, enquanto você está na fase da arrumação, pô, e aí, como é que vai ser, né? Eu ainda estou ainda detalhando, arrumando como é que vai ser e se vai ser. Só em pensar isso aí, o Estado, ó, pau, né? Artigo 152, pena de reclusão de 3 a 5 anos. E lembra que eu falei sobre o peru, né? O peru que deveria ter falado. Aqui, olha só o que ele fala. Parágrafo único. É isento de pena aquele que, antes da execução do crime, antes da execução do crime, e quando ainda era possível evitar as consequências, denuncia o ajuste do qual participou. É isento de pena. Olha, o que, é que ele está querendo dizer, gente? Você que participou, ainda dá tempo de se arrepender, certo? Eu ainda não tô sabendo, porque tá rolando aí lá ele, né, pelas costas do comandante, e aí o pessoal tá conspirando aí, né? Isso pode acontecer numa reunião, no alojamento, na sala de e-mails, pode acontecer numa reunião no refeitório, pode acontecer numa reunião num bar. Em um momento algum ele deixa claro que isso aqui deve acontecer dentro do estabelecimento militar. Entendeu? Mas juntou a galera. Aí você chega no bar, tá a galera lá com, que tá todo mundo aqui fazendo o que aí? Pô, a gente tá vendo aqui, né? Se a gente vai fazer alguma coisa contra esse comandante aí, que ele tá botando pra fuder em cima da gente. Aí você senta na mesa, irmão, pra participar, já era. Já consumou o crime. Inclusive, é bom que fique claro que o crime que não cabe tentativa, né? Ele é instantâneo. Ou você participa, ou você não participa da reunião, que é para decidir se vai, né, prejudicar ou não ali uma autoridade superior. Tranquilidade? Então, é basicamente isso. Se você sair da reunião e falar, comandante, ó, estão armando pro senhor aqui, estão querendo fazer isso, isso e isso, o pessoal tá se ajustando aí, viu? Não decidiram ainda o que vão fazer, não, mas eles estão pensando em tal coisa. Então eu tô falando de quê? Ó, beleza. Você vai ser isento de pena. Você não vai entrar na porra, não. Tranquilo? Me ajudou, não entra. Tranquilo? Mas isso se der tempo. Porque se você chegar correndo, ó, bater na porta do comando, porra, os caras estão dizendo ali que vão quebrar o senhor no pau. É quando tô vindo ali agora, ó. Não dá mais tempo, né? Então, tem que ser dessa forma. Tranquilidade? É basicamente isso aí. Então, vamos dar prosseguimento e vamos seguir para o nosso próximo crime, certo? Antes disso, uma coisa. Olha o que, é que diz aqui o artigo 153. As penas do artigo 149 e 150 são aplicáveis sem prejuízo das correspondências da violência. O que, eu estou querendo dizer? O que, é que eles estão querendo dizer com isso aqui, gente? Está querendo dizer que o 4 a 8 anos que vai ser aplicado do motim, né? Ali o da revolta, né? O de 8 a 20, ou do
do 4 a 8 de organização de grupo para a prática de violência vai ser independente de existir lesão corporal, independente de existir homicídio, entendeu? Então vão se somar essas penas às outras dos crimes autônomos. Tranquilidade? Então fique esperto em relação a isso. Vamos agora para o nosso próximo crime, que é o crime previsto no artigo 154, aliciação para o motivo de revolta. Bora para a tela. Olha só. Aliciar militar para a prática de qualquer dos crimes previstos no capítulo anterior. O sujeito do crime, né, já pode ser ativo, tá aqui bem grande aqui, né? O sujeito ativo do crime pode ser qualquer pessoa. E a pena de reclusão de 2 a 4 anos. Gente, olha só. Aliciar militar para a prática de qualquer dos crimes previstos no capítulo anterior. Para você saber o que é o capítulo, ó, isso aqui de cima é o tipo, beleza? Dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar. Isso é o que está em preto aqui, ó. Tá vendo? Está em preto aqui, é o título. E esse em vermelho aqui, isso aqui é o capítulo, beleza? O capítulo. E aí, esse capítulo aqui é da aliciação e do incitamento. Olha aqui o que tem antes dos crimes de motim e revolta. Tá certo? Crime de motim e revolta, aí vai entrar o crime de motim, revolta, omissão de lealdade militar e o crime de conspiração. Tranquilidade? E aí, o que ele está querendo dizer? Alguém aliciar um militar para fazer isso aí. Está dizendo claramente quem vai aliciar o militar? Não. Então, se não está dizendo claramente, gente, quem vai aliciar o militar, pode ser qualquer pessoa. Pode ser seu Zé da Venda. O cara tá ali, ó, costuma botar a viatura ali no horário tal, de manhã, ele bota a viatura ali, fica no Alfa 18, para a viatura para poder, né? Porque ali gira o comércio, gira dinheiro, é importante, né, que a viatura ela permaneça nesses locais onde gira muito dinheiro daquele determinado horário, para manter a segurança de todo mundo, porque a nossa atividade é de polícia ostensiva e preventiva, não é isso? Então o que acontece? Fiz essa minha parte, beleza? Tô nessa, fazendo meu serviço ali de boa, aí o comandante chegou e falou assim, ó, velho, é o seguinte, a gente percebeu que tá tendo roubo ou furto em tal local. Então preciso que vocês peguem a viatura em tal horário, eu vou mudar, alterar o cartão programa de vocês e vocês vão partir de tal dia, de quarta a quinta-feira, vocês vão ficar nesse horário em tal lugar. Aí o cara da venda, né, do armazém, da farmácia, da padaria, assim, porra, velho, os polícia ficavam aqui nesse horário, aí agora tá juntando cheio de vagabundo, já teve um roubo aqui ali, aí conhece os polícia há muito tempo, né, porque viu os polícia ali, aí começa a falar, ó, velho, é o seguinte, esse comandante chegou aí agora, tá com essas ideias, né, tá atrapalhando e tal, porra, faz o seguinte, quando ele mandar fazer tal coisa, pô, não faz não, pô, quando ele mandar fazer isso, faz aquilo, isso, opa, então você tá tentando convencer uma guarnição, tá, ou um policial militar, veja que ele não, no crime, olha só, ele não fala em convencer policiais militares, não fala em convencer militares, de uma forma geral, ele fala que é aliciar militar, então pode ser um como pode ser vários, mas a questão toda é o seguinte, aliciar é seduzir, é buscar convencer, e esse crime, gente, ele só é consumado quando a pessoa convence o militar, se ele não convencer, não cabe nem a tentativa. Isso não sou eu que está dizendo, é a doutrina majoritária. Eles entendem que não existe esse negócio, mesmo que o cara fique ali tentando, ó, buzinando no ouvido do militar, para ele deixar de obedecer, né? Ou para ele praticar violência, juntar uma galera e quebrar um bocado de gente no pau, certo? Ele só pode ser penalizado se o quê? Se o crime ocorrer. Agora, uma coisa que você, como concursando, precisa saber toda vez que o crime for impropriamente militar, o que é o crime? A gente já falou do crime propriamente, que é o quê? É aquele que pode, via de regra, só pode, via de regra, ser praticado pelo militar da ativa e só está previsto no Código Penal Militar. O crime impropriamente militar é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa ou ele está em outro diploma legal, como no Código Penal Militar e no Código Penal Comum. O crime de peculato é um crime próprio de quem? De funcionário público, mas ele está tanto no Código Penal Militar como no Código Penal Comum, tá? Mas é o seguinte, esse aqui, aliciar militar, pode ser qualquer pessoa, não é isso? Ponto. Beleza, é um crime impropriamente militar. Mas toda vez que o crime for impropriamente militar, ele só vai ser objeto, né, de crime, na verdade, de qualificação pelo Código Penal Militar, se for contra o militar da União. Então, se você chegar ali e ficar no ouvido do policial militar, não vai dar porra nenhuma.
não pelo Código Penal Militar, certo? Então, você pode buscar o quê? Não pelo Código Penal Militar. Você pode buscar qualquer qualificação onde? No Código Penal Comum, mas como não é objeto da nossa avaliação, a gente não vai trabalhar disso aqui, certo? Então, buzinou no ouvido, ele adotou a ideia, abraçou a ideia, acabou. Está qualificado o crime. Não abraçou, não está qualificado. Tranquilidade? Então vamos lá. Próximo crime agora é o nosso crime de incitamento previsto no artigo 155. Bora para a tela. Incitar a desobediência, a indisciplina ou a prática de crime militar. Reclusão de 2 a 4 anos. É a mesma reclusão, a mesma pena aí do artigo 154, que é o crime de aliciação para motivo revolta. Beleza? Nesse caso aqui, gente, olha o seguinte. Ele traz aqui no parágrafo único. Na mesma pena, incorre quem introduz, afixa ou distribui em lugar sujeito à administração militar impressos manuscritos ou material mimeografado. Mimeógrafo, gente, isso é da época de... Porra, isso é da minha época. Tá tudo bem. Isso veio bem. Isso é da minha época. Porra, de um papel que saía cheirando a álcool. Tá? Fotocopiado, gravado ou que continha incitamento à prática de atos previstos no artigo. Gente, é o seguinte, a diferença básica. Na parte de incitação, né? Perdão. Na parte de aliciação, tem a ver com os crimes previstos no capítulo do motim da revolta. Então, você alicia eles a praticarem aqueles crimes previstos do artigo 149 até o artigo 152. Tranquilo? No caso do crime de incitamento, é para praticar qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa ali, ó. Incitar a desobediência de qualquer outro crime. Beleza? A indisciplina é uma prática de crime militar. Qualquer outro crime que você buzinar para o outro por fazer que não seja, aí é incitamento. Tranquilidade? Esse crime aqui ele não cai na parte de soldado, por exemplo. Mas é importante você saber essa diferença. Tranquilidade? Então vamos lá. Aí a gente vai para o nosso próximo crime, que é o crime previsto no artigo 156, que é apologia a fato criminoso ou de seu autor. Fazer apologia de fato que a lei militar considera crime ou do autor do mesmo em lugar sujeito à administração militar. Detenção de 6 meses a 1 ano. Gente, olha só. Em épocas de muito vídeo de YouTube, né? Aqueles shorts que a gente tem, aqueles podcasts, aqueles vídeos que a gente vê no TikTok, onde a gente vê policiais lá falando bem muito de coisa e tal, né? Policiais muitas vezes que ou policiais ou ex-policiais ou policiais aposentados, muitas vezes eles já não estão preocupados ali, estão pensando no lado político e tal. Muitas vezes aquilo que você ouve lá, né, que muitas vezes até pode ser um crime, e você pega aquilo ali e fica levantando como se fosse levantando a bandeira, não, fulano tá correto, tá isso, tá aquilo. Porra, véio, isso pode lhe fuder. Tá aqui, ó, apologia de ato de fato criminoso, ou de ser autor. Fulano é gente boa pra caralho, fulano, ó, todo mundo sabe que ele é criminoso, mas, porra, ele é o bambambam do podcast, do videozinho, né? Do YouTube, dos vídeos que rola aí no WhatsApp. Então a gente tem que ficar esperto pra gente não passar por esse tipo de constrangimento. Porque o quê? É crime de detenção de 6 meses a 1 ano. Coisa pouca. Mas imagine você perder, né? Um ano aí e sua liberdade. Não é legal. Certo? Não é pouca coisa, não. Tranquilo? A gente brinca assim, mas não é pouca coisa, não. Beleza? Aí vamos entrar aqui agora num crime, gente, que é extremamente importante. Lembrando que esse outro crime que a gente falou, que é a apologia, ele não cai para soldado, cai só para o CFO. Tranquilo? A gente vai entrar no outro crime agora, que é o crime de violência contra o superior, que é um crime muito massa de se estudar e é extremamente importante. Ele tem vários parágrafos ali, qualificadores, e a gente precisa entender a diferença dele, inclusive para outros, né, crimes que são parecidos também. Bora para a tela? Dá aquele pause, lê o artigo todo e depois você volta aqui para poder pegar a explicação. Olha só, aqui, artigo 157, violência contra superior. A palavra superior está presente, eu já sei que é um crime propriamente militar. Tranquilidade? Pronto. Praticar, está em verde, eu já vi que é o quê? Que é uma conduta comissiva. Ela cabe o quê? Ela tem movimento. Então, veja, no caput do artigo, praticar violência contra superior. Pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Gente, é o seguinte. Praticar violência contra superior. Praticar violência não exige, contato físico. Não exige esse negócio de, vou praticar violência
psicológica, vou fazer o cara surtar, nada. Porra nenhuma. Tem que rolar quebra-pau. Entendeu? Ali, ó, ou contato direto ou indireto. Então chegou lá e deu um murro no cara, uma voadora, né, um tapa na cara, ou uma vassourada, qualquer desgraça. Ou então você jogou, né, jogou alguma coisa nele, pronto. Teve contato, teve violência. Esse crime só vai se caracterizar, não é de qualquer jeito que caracteriza. Você precisa saber que o superior, que ele é seu superior. Então eu vou praticar violência contra aquela pessoa. Eu sei que era meu superior, mas eu tô cagando pra isso. Eu vou lá e vou descer o pau assim mesmo. Entendeu? Então, eu tenho que deixar clara a minha vontade livre e consciente de praticar o crime contra aquele superior. Mesmo que não seja, não quero bater em qualquer superior, não. Quero bater naquele, pronto. Beleza? Você sabe que é superior e você bate. Pau. Você vai tomar sua porrada. Uma outra coisa. Essa agressão, ela só vai ser punida se ela não for em repulsa a uma agressão. Então, você é soldado, o tenente de lá, a treta com você e vem pra cima de você. Você vai apanhar? É porque você é soldado? Não, porra nenhuma. Você tem direito à legítima defesa. Então, o que é que vai acontecer? Você tem direito, sim, a se defender. Né? E isso não vai ser computado como crime. Então, veio pra cima de você, pau quebra. E fica por isso mesmo. Tranquilidade? Ele, inclusive, pode até se tomar uma chapuletada. Beleza? Então, pense nisso. Uma outra coisa, né? Como eu falei, ele exige o contato, certo? E aí ele fala o seguinte, ó. A pena principal dele é a detenção de 3 meses a 2 anos, certo? Aí ele vai para uma primeira qualificadora. Ele tem aqui formas qualificadas. Mas aqui a primeira qualificadora a gente vê aqui, ó, pena de reclusão de 3 a 9 anos. O que era de 3 meses a 2 anos passa para isso tudo aqui. Por quê? Porque o crime acontece, ó, se for superior, se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente ou oficial general. Então vamos lá. Trabalha no 50º Batalhão, certo? Trabalha no 50º Batalhão. E esse 50º Batalhão tem o comandante Coronel João, né? Tenente Coronel João. E aí eu vou e resolvo agredir o Tenente Coronel João, né? Sem motivo algum ou de acordo com a minha vontade. Ele, o cara não fez nada pra mim e tal, mas eu vou lá e resolvo agredir ele. Eu tô chateado com ele e resolvo agredir ele. Pau. 3 a 9 anos. Beleza? Ele é tenente coronel. Eu posso até agredir um coronel, mas se não for da minha hierarquia funcional, se ele não tiver nada a ver comigo, mesmo eu sabendo que ele é coronel, eu vou pegar aqui, ó, de 3 meses a 2 anos. Mas se eu for agredir um major ou um tenente-coronel que seja comandante da minha unidade, a pena vai ser maior. Por quê? Porque ele é o comandante, ele é o primeiro da minha linha sucessória ali, da minha unidade. Então, pau. O oficial general, no caso da Polícia Militar, somente o comandante geral vence honras. Vencer honras é ter moral de oficial general. Tranquilo? E no Exército a gente tem aí os almirantes, os generais no Exército, né? E por aí vai. Tranquilo? Esses são os oficiais generais. A pena passa a ser de reclusão de 3 a 9 anos. No caso do parágrafo 2º, olha o que diz o parágrafo 2º. Se a violência é praticada com a arma, a pena é aumentada de 1/3. Tranquilo? Então, olha só. Lá no crime de revolta, a gente tinha lá se os agentes estavam armados. Então, as armas não precisavam ser utilizadas. Beleza? Então, se o cara tivesse com a arma na cintura lá, todo mundo viu que tá armado, irmão, é pau. É revolta, não tem conversa. É de 8 a 20 anos. Aqui, só tem esse aumento, essa majorante, né, que aumenta aí 1/3, só tem se a arma for utilizada na situação. Então, eu tô aqui com a arma na cintura, com a arma do coldre. E aí eu vou trocar, dar um murro no comandante, no comandante não, no superior qualquer. Aí eu dei um murro no superior qualquer. Vai ter aquele 1/3 de pena a mais? Claro que não. A não ser que eu pegue a arma, aponte para ele, dê um tapa, eu dei um tiro nele, eu dei uma coronhada nele, eu utilizei a arma. E outra, a arma, mais uma vez aqui, ela pode ser tanto a arma de fogo, como aquela arma que é imprópria, tá? Aquela arma branca, pode ser aquele pedaço de pau, aquela barra de ferro, uma faca, um estilete, qualquer coisa, certo? Uma tonfa, uma cadeira, vou dar uma cadeirada no cara, vai ser utilizado como arma. Então, tem esse aumento de 1/3, viu, gente? Por quê? Porque tem um potencial lesivo maior. Tranquilo? Mas precisa ser utilizado para ter esse aumento.
se você só tiver com a arma aqui, ó, mesmo que ela esteja no seu coldre, na sua cintura, e você não utilizou, não tem esse aumento de pena. Tranquilo? Aqui agora, parágrafo 3º. Se da violência resulta lesão corporal, ó, lesão corporal é um crime, aplica-se além da pena da violência a do crime contra a pessoa. Gente, que crime contra a pessoa que eu tô falando? Do crime de lesão corporal. Então, veja só. Se da violência resulta em lesão corporal, eu tô querendo dizer o quê? Que pode ser que tenha violência que não resulte em lesão corporal. Então eu fui lá e dei um tapa no superior, na cara do superior, pronto. Deu um tapa, ficou vermelho, mas não teve lesão corporal. Mas teve o crime de prática de violência contra o superior? Claro que teve. Entendeu? Então ele vai responder somente pela violência. Pode ser um tapa na cara, pode ser um empurrão, uma voadora, uma pesada, mas não teve lesão? Beleza. Mas aí eu dei um murro, foi tão forte que porra, pocou a boca dele, quebrou o dente, opa, teve lesão corporal. Então eu vou somar a pena da violência. Que pena da violência é? 3 meses a 2 anos ou de 3 a 9 anos? Vai depender de contra quem eu pratiquei o crime. Ou seja, vai depender de quem é o sujeito passivo. O sujeito ativo é o agente, aquele que pratica o crime. O sujeito passivo é aquele que sofre o crime. Então, a depender de quem sofreu o crime, vai depender daquela minha pena. Aí eu vou pegar aquela pena e somar com o quê? A pena do crime de lesão corporal, que vai ser leve, né? Grave, gravíssima. Tudo vai depender do resultado da lesão. Tranquilidade? Então, somei uma pena com a outra. É o que diz o parágrafo 3º. Já no parágrafo 4º, se da violência resulta a morte, pena de reclusão de 12 a 30 anos. Gente, isso aqui é a mesma coisa, mesma pena do homicídio qualificado, tá? É homicídio qualificado. E a gente vai falar aqui depois dele o seguinte. A pena aumentará da sexta parte se o crime ocorre em serviço. Crime ocorre em serviço, tanto faz o agente ou um paciente, né, ou seja, sujeito ativo ou sujeito passivo, estarem em serviço, que tem esse aumento de pena aí da sexta parte. Agora, voltando aqui para o parágrafo 4º, se da violência resulta a morte. Ah, mas se resultar a morte não é um homicídio? Calma. O nosso Código Penal Militar, ele trata da teoria finalista. Teoria finalista, ele fala do quê? Qual foi a finalidade, qual foi a intenção de praticar aquela violência? Foi a intenção de machucar ou foi a intenção de matar? Se foi a intenção somente de praticar aquela violência, né? O crime é apenas o quê? Prática de violência com resultado morte. Se for a vontade, né, livre e consciente de matar, é o crime de homicídio. Beleza? Então, a gente vai ficar por aqui. No nosso próximo encontro, a gente vai tratar dos crimes de violência contra militar de serviço. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.